Glória ao nome de Jesus Cristo. Queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora para cima para mais um vídeo este de mensagem bíblica, encerramento do nível de número 147. Vamos crescer, vamos se desenvolver. Já pega aí sua Bíblia, abra ela em Ezequiel, capítulo de número 36. Estamos falando dos benefícios do novo coração e do novo espírito dado por Deus, tá bom? E já que você está procurando aí, enquanto isso eu vou dando um aviso. Você que quiser participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão à distância, tá bom? À distância, irmão Cleves, como é que funciona? A gente vai aprender todos os louvores da harpa, frase de reflexão, a Bíblia versículo por versículo, vamos aprender a pregar e uma metodologia mais facilitada para ler a Bíblia toda, tá bom? E agora, mais uma novidade. Estamos aí também com o curso intensivo de desenvolvimento cristão presencial, aonde não vai ter louvor da harpa, enfim, a gente vai trabalhar meia hora de oração, meia hora de treinamento de pregação para todas as pessoas que querem aprender a pregar e uma hora de exposição da palavra de Deus, versículo por versículo. Ao terminar essas 2 horas aí de desenvolvimento, teremos um café para aumentar a comunhão. Amém? E sempre ao término de um capítulo, terminou um capítulo, a gente vai ter um comes e bebes junto, tá bom? E na próxima semana, na próxima aula, um tema sugerido pelo aluno. Amém? Então, não perca sua vaga, tá bom? Estamos com vagas limitadas, então adquira a sua vaga e busque mais informações do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão e venha crescer juntamente conosco. Já muita gente saiu da estagnação espiritual, está saindo, já começaram a pregar, já começaram a ensinar e você pode ser o próximo. Beleza? Bora pra cima. E para te ajudar, ó, eu vou apresentar essa lembrancinha aqui para você, ó. É feita através da minha vida de leitura, oração e reflexão. Leitura e oração porque eu leio e oro pintando, usando lápis de cor, e reflexão porque Deus me dá algumas reflexões. E aqui eu deixei 2 reflexões. Uma de leitura e uma de oração. A de leitura: quem come palavras com os olhos, solta pérolas pela boca. E a de oração: quem ora, governa. Irmão Cleves, como é que eu faço para ganhar? Muito simples. Veja aí na sua convivência, na sua igreja, na sua escola, enfim. Pelo menos uma pessoa que deseja crescer e se desenvolver na presença de Deus. Confirmando essa pessoa, me passe o contato, tá bom? É só isso que você precisa fazer para ganhar uma lembrancinha como essa. Amém? Bora para cima. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo do 26 ao 32. A gente só leu o 26, né, das outras vezes, mas como a gente está extraindo do 26 até o 32, vamos ler do 26 até o 32, tá bom? Eu apenas estou pegando do texto e jogando, pegando do texto e aplicando, pegando do texto, amém? Bora lá. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo, e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo,
para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, para iniciar aí, lembrando, eu apenas vou fazer como forma introdutória, mas se você assistir os vídeos anteriores, você vai ver que todos esses benefícios aqui, eu apenas extraí dos versículos que a gente acabou de ler, tá? Estamos no nível 147 e vamos citar mais 4 benefícios. E entraremos aí no versículo 27 com mais uma iluminação. Ó, o primeiro benefício, extraído aí do versículo 26 até o 32, ele tira o coração de pedra, tá bom? Segundo benefício, ele dá um coração de carne, ou seja, ele tira o coração de pedra, um coração que não ouve mais a sua voz, e ele coloca no lugar um coração de carne. E carne aqui não é carnal, tá bom? Para pecar, mas um coração sensível. Terceiro benefício, ele põe dentro de nós o Espírito. E aqui é o Espírito Santo, tá bom? Isso aqui é uma profecia já apontando para o tempo da graça. 4. Ele faz que andemos nos seus estatutos. Ó, depois de ter um coração novo, um espírito novo, agora ele faz com que andemos nos seus estatutos. Ele faz que guardemos os seus juízos, ou seja, as consequências, tá? 6. Ele faz que observemos ou refletimos nos seus estatutos e juízos. Refletir é um mandamento de Deus, tá bom? É uma ferramenta poderosa para transformar a mente humana, é a reflexão. 7º benefício, ele faz nós habitarmos na terra prometida, ou seja, o que a gente perde, ele devolve. Vai recebendo aí. 8, ele faz com que sejamos o seu povo. É isso mesmo. Ele faz com que sejamos o seu povo. Se lembre que você sempre se torna propriedade de quem você se entrega. Se você se entrega ao pecado, você não é propriedade de Deus. Você é propriedade do pecado e de Satanás. Mas se você se entrega à palavra de Deus, aos estatutos de Deus, você é povo de Deus. 9º benefício, ele se torna nosso Deus, ou seja, nós somos propriedade de Deus e ele se torna o nosso Deus, único Deus. 10, ele nos livra de todas as nossas imundícies, 11, ele chama o trigo e o multiplica. Trigo aqui fala de bênçãos materiais. Ele chama o trigo e multiplica, ou seja, ele nos abençoa e multiplica a bênção ainda por cima. 12, ele não traz a fome sobre nós. Fome fala de necessidades, ou seja, ele está falando que não traz a fome, não deixa passar necessidade. Vai recebendo que isso aqui é só profecia bíblica do capítulo 36, do versículo 26 ao 32, tá? 13. Ele multiplica o fruto das árvores. Repare bem que ele está falando muito de prosperidade material no texto, tá? Trigo, bênção material. Fome, necessidade carnal. Fruto das árvores,
bênção material, tá bom? 14. Ele multiplica a novidade do campo para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então aqui ele não só está falando que vai multiplicar as novidades do campo, ou seja, bênçãos materiais de novo, como também nós não vamos receber mais a vergonha entre as nações, ficar dependente dos outros. 15. Ele faz a gente lembrar dos nossos maus caminhos. Ou seja, em todo momento, ele faz a gente lembrar quem somos. E sabe quem somos? Pecadores. Sabe o que merecemos? Inferno. Mas por causa da graça dele, por causa do sacrifício dele, na cruz do Calvário, nós estamos a caminho do céu, porque fomos justificados pelo seu Filho. Bora pra cima. Aí no versículo 31, que foi onde a gente parou, né? Que foi o 15º benefício. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Então o 16º benefício aqui, ele faz a gente lembrar dos nossos maus feitos. Não só caminhos, mas mal feitos. Caminhos fala de algo longo, tá bom? Algo longo. Algo que tem começo, meio e fim. Hábitos. Feitos fala de coisas praticadas esporadicamente. Então ele está falando que faz a gente se lembrar dos maus hábitos e das más atitudes. Tome muito cuidado com essas duas coisas. São coisas diferentes. Hábito é uma coisa. É aquilo que você pratica constantemente. Feitos ou atitudes não é aquilo que você pratica constantemente, mas é o que você vem praticando esporadicamente. Amém? 17º benefício, ele faz a gente sentir nojo das nossas maldades. É o que está aqui no versículo 31, ó. Vou ler para você não se perder aí. Pega na sua Bíblia, pra você não se perder, ó. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, 16º benefício, e dos vossos feitos, 17º benefício, que não foram bons. Agora, ó, 18º. É isso mesmo? Não, 17º. Era o 15º dos maus caminhos, 16º, mal feitos, e agora 17º. Ele faz a gente sentir nojo das nossas maldades. Está aqui logo no finalzinho do versículo 31, ó. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades. Ou seja, Deus está falando que por causa do seu espírito, do novo coração, nós não teremos mais prazer no pecado, mas sentiremos nojo do pecado. Que você venha sentir nojo de uma vida pecaminosa, porque toda pessoa que tem o Espírito de Deus, um novo coração, é uma nova criatura, ele sente nojo das maldades, não só das maldades. O 18º benefício aqui, ó, ele faz a gente sentir nojo das nossas abominações. Olha só, não só das maldades, mas das abominações. Não sei se você sabe disso, mas essa expressão que às vezes tem no nosso meio, que não existe pecadinho nem pecadão, existe sim, tá bom? Existem sim níveis de pecado. Tudo é pecado, mas existem níveis de pecado que a Bíblia, a própria Bíblia, classifica. Tá bom? Então existe o pecado, que é errar o alvo. Existe a transgressão, que é o não cumprimento da lei. Existe a iniquidade, que é um pecado consciente. A pessoa sabe que está cometendo pecado e permanece no hábito.
pecado consciente, e o quarto nível de pecado, que é abominação. Observe no texto, ele faz a gente sentir nojo das nossas abominações. E aí você pode ver algumas abominações na Bíblia, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, mas a própria Bíblia, ela vai classificar algumas abominações. Ser humano que faz sexo com animal é abominação. Ser humano que faz sexo com criança é abominação, tá? Homem com homem, mulher com mulher, enfim, estou citando apenas algumas abominações que a Bíblia cita como abominação. Então aqui, olha a promessa que Deus está fazendo. Ele faz a gente sentir nojo das nossas abominações. Só para você ver o que tinha no meio do povo de Israel. Chegaram a cometer muitas abominações. Idolatria também é uma delas, tá bom? Então, ele faz a gente sentir nojo das abominações. E agora, o 19º benefício do novo coração e do novo espírito está no versículo 32. Ele faz a gente entender que não é por amor de nós que ele faz essas coisas, mas por amor do seu próprio nome. Está no versículo 32, ó. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja. Então aqui ele deixa muito claro. Não é por amor de vós. Não é por amor de mim. Não é por amor de você que ele faz essas coisas. E por que é? Por amor do seu próprio nome. Porque cá para nós, a gente, vou usar uma expressão que você ouve muita gente, ramela muito com Deus. A gente cai muito nos estatutos de Deus. E às vezes a gente denigre o nome de Deus. Não somos bons representantes do nome de Deus, do caráter de Deus. Mas por que que ele transforma o nosso caráter? Por que que ele nos enche do seu espírito? Por que que ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne? Por amor do seu próprio nome. E para quê? Para que sejamos bons representantes do seu nome, da sua palavra, da sua presença, e que os povos vizinhos, os não crentes, possam olhar para nós e ver cristãos de fato, verdadeiros na palavra, na unção e na graça. Amém? Vamos encerrar agora com o versículo de número 27. Está escrito assim, ó. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Observe o que Deus está falando na boca do profeta. Ele está dizendo, ó, eu vou pôr dentro de vós o meu espírito, e ele vai fazer o que depois disso? Depois que tiver com o espírito, ele vai fazer com que andeis nos estatutos dele e guardeis os juízos e os observeis. A gente já falou dos estatutos aqui, dos benefícios, né? A gente já falou do guardar os juízos e também já falou do refletir, observar. Então, olhe bem, Deus está falando, fazendo uma promessa para o seu povo, que ele ia encher do Espírito o seu povo. E que a partir desse encher do Espírito, o seu povo ia passar a observar a sua palavra, a refletir na sua palavra, a guardar a sua palavra, meditar nos seus juízos. E uma das coisas que é muito bem claro aqui é que Deus ele está dizendo que uma pessoa que tem o Espírito dele e que é cheia do Espírito dele, observa seus estatutos, guarda a sua palavra, medita nos seus
juízos. E aí quando você vai para João 4, você vê Jesus falando com uma mulher samaritana, dizendo, olha, mulher, eu tenho uma água, e quem beber dela, torna-se dentro dessa pessoa uma fonte. E essa fonte não jorra para o terreno, essa fonte jorra para o eterno. Que água é esta que Jesus tinha? A água que Jesus tinha era uma água chamada palavra, ensino, estatutos de Deus, juízos de Deus. E todo aquele que bebe da água de Jesus, cria-se dentro dessa pessoa uma fonte. Que ela não jorra para o terreno. Está no texto lá, João 4, se você quiser pode ver. Ela jorra para o eterno. Ou seja, Jesus ele está dizendo que uma pessoa, a palavra de Deus está dizendo que uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, que ela tem o Espírito Santo, ela ama a palavra de Deus. Ela guarda os juízos de Deus. Ela observa os estatutos. Eu faço uma pergunta para você. Que cheio do Espírito Santo é você, se você não se interessa nem para ler um capítulo por dia da Bíblia? Que cheio do Espírito Santo, e que espírito é esse que você tem, que já tem muitos líderes de igreja, muitos pastores, missionários, que está vivendo só um evangelho de revelação para cá, revelamento para lá, e a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus, não se preocupa em ler, não se preocupa em meditar, não se preocupa em estudar. Que cheio do Espírito é esse que a minha geração está tendo? Que Espírito Santo, que Espírito da verdade, que cheio do Espírito é esse que a gente não consegue mais nem meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Estamos guiando um povo com revelamentos, estamos criando um povo com revelações, estamos criando um povo com adivinhações. Não estou falando que toda a revelação é carnal, mas a maioria eu não tenho dúvida. A maioria eu não tenho dúvida. Vem de gente sem compromisso com a palavra. Vem de gente sem compromisso com oração. Vem de gente sem compromisso com guardar os estatutos de Deus, os juízos de Deus. E através desse vídeo, Deus te faz uma pergunta. Que cheio do Espírito Santo é você quando você não se preocupa em meditar naquilo que eu deixei escrito? Que cheio do Espírito Santo é você quando você não se preocupa em saber do que eu gosto e do que eu não gosto? Que cheio do Espírito Santo é você se você não se preocupa em saber o que eu penso a seu respeito? Que cheio do Espírito Santo é você, sendo que você não se preocupa nem no que dá para as suas ovelhas? Que cheio do Espírito Santo é você, que você faz a minha obra com os próprios pensamentos e não com os meus? Que cheio do Espírito Santo é você quando você quer fazer minha obra com estatutos dogmáticos de congregação, quando na verdade o povo precisa da minha palavra? Que cheio do Espírito Santo é você? Se você é crente, você está me ouvindo e você odeia ler a Bíblia, vou te dizer algo para você. Você não é cheio do Espírito Santo ainda, mas pode ser através desse vídeo. Se tem dificuldade de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo força e graça para que ele te ajude a viver na palavra de Deus, nos estatutos de Deus. Não, a gente não é bom, a gente é fraco. E porque a gente é fraco é porque a gente ora. Porque a gente é fraco é porque lemos a Bíblia. Porque a gente é fraco é porque a gente medita na Bíblia. Agora, se você nem ora, nem medita na Bíblia, nem jejua, você está mostrando uma força que é sua. Você entende? Então, nessa noite, nesse dia, o Espírito Santo te convida. É cheio do Espírito Santo? Então mergulha na água.
é cheio do Espírito Santo? Então mergulha na minha palavra. E pare de viver uma vida que você diz que é cristã, quando na verdade está vivendo com os seus próprios pensamentos, com o seu próprio jeito, com o seu próprio comportamento. Obra de Deus se faz com palavra de Deus. Obra de Deus se faz com graça de Deus. Obra de Deus se faz com unção de Deus. Obra de Deus se faz com juízos de Deus. Obra de Deus se faz com estatutos de Deus. Obra de Deus se faz com palavra de Deus. E não existe cheio do Espírito Santo sem se dedicar à palavra. Não existe coração novo sem se dedicar à palavra. Mostra que você é cheio do Espírito Santo, vivendo a palavra. Mostra que você é cheio do Espírito Santo, lendo a palavra. Mostra que você é cheio do Espírito Santo, meditando na palavra. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia para provar que você é cheio do Espírito Santo, meditando na palavra. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.